Visando facilitar a compreensão da utilização do AutoCAD enquanto ferramenta para elaboração de desenhos, eu vou mostrar aqui a elaboração de um desenho bem simples. Primeiro, nós vamos configurar a área de trabalho. Depois de aberto o AutoCAD, neste caso eu estou utilizando a versão 2018, nós vamos então configurar um arquivo novo. É só clicar no Start Drawing e dar continuidade ao trabalho. Vocês observam aí que ele demora um pouquinho para carregar, mas isso não é nenhum problema, ok? O importante é que depois que o AutoCAD esteja com essa área de trabalho visível, vocês observem cada parte da tela. Essa área onde o cursor está deslocando, que tem essa malha, como é que eu vou dizer? Essa malha quadriculada, vocês podem tirar esse quadriculado utilizando uma teclinha de função denominada Grid. O Grid, se vocês observarem aqui embaixo na tela, existem algumas informações nessa aba cinza, bem na base, ok? Então, esse primeiro símbolozinho quadradinho que está aqui, nessa barra denominada barra de status, está escrito aí, Grid Mode F7, ou seja, se você apertar a tecla F7 no teclado do seu computador, você vai conseguir ligar e desligar esse grid. Eu posso desligar por aqui com um clique, usando o botão esquerdo do mouse, ou você pode também habilitar utilizando a tecla F7 no teclado e ele liga de novo. Liga, desliga, ok? Outra coisa, para trabalhar desenhos em construção civil ou outro tipo de engenharia, nós precisamos, em alguns momentos, utilizar a tecla de função F8, que é para restringir os movimentos do cursor em linhas de 90 graus. Ou seja, se eu pedir uma line, que é o primeiro comando aqui da aba Draw, ok? Eu vou ter que usar um comando aqui para que vocês entendam por que eu preciso usar o F8. Então, eu cliquei no ícone. Aqui embaixo, essa parte chamada linha de comando, eu tenho aqui na parte de cima a identificação do comando ativo e embaixo a informação referente ao comando ativo. Ele me pede aqui que eu defina o primeiro ponto. Então, eu vou clicar em um ponto qualquer da tela, cliquei. Observe que o movimento do mouse está livre, ok? Essas informações que aparecem aí, 17 graus, 16 graus, 14, isso aí se chama Dynamic Input. É um recurso que ativa as informações imediatas aí na tela para vocês, tá? Depois eu mostro onde é que liga isso. Bom, então para ativar ou desativar o orto, a função orto, ela pode ser ativada ou desativada teclando-se a tecla F8 no teclado. Observe que agora o mouse só se desloca com ângulos de 90. Observe que a informação aí vai variando de acordo com o movimento do mouse. Se vocês observarem mais um pouquinho, ele sempre vai marcar de 90 em 90 graus, ok? Por isso que se chama orto, de ortogonal. Ok, se você quiser não lembrar que é a tecla F8, observe aqui na barra de status, embaixo, está escrito aqui Ortho Mode F8. É um símbolo de um ângulo de 90 graus. Se você clicar uma vez, você desabilita, outra vez habilita, tá? E aí, depois que você definiu o primeiro ponto da linha, o AutoCAD, ele funciona à base de parâmetros. Então, ele pediu o primeiro parâmetro, que era o ponto. Agora, ele pede o quê? Next Point. Next Point, eu estou com o orto ligado, basta que eu use, então, a coordenada automática. Eu dirijo o mouse para a direção que eu quero, abandono o mouse e apenas digito o valor da linha que me interessa. Nesse caso, eu vou digitar uma linha de 20 metros, porém configurada para centímetros, para ficar visível aqui na tela. Então, eu vou digitar 2000 centímetros, Enter. Aqui está uma linha de 20 metros. Para terminar, eu teclo Enter
Então, está aqui a linha. Agora, nós precisamos configurar o Object Snap. O Object Snap, aqui na barra de status, nessa abinha que tem aqui cinza, observe que o Object Snap está ativo. Eu vou desabilitá-lo pela tecla F3 para vocês verem o que acontece. Por exemplo, se eu quiser desenhar uma linha a partir do meio desta linha que existe, eu vou ativar novamente o comando. Cliquei lá no comando Line. E aí, o primeiro ponto eu quero o meio. Observe que ele não reconhece nenhum ponto definido como meio. E não adianta eu tentar clicar aqui só visivelmente, porque eu não vou conseguir achar o meio. Por quê? Porque a tecla de função Object Snap F3 está desabilitada. Eu vou dar um clique de mouse nesse ícone aqui da aba de status, na barra de status. Pronto, ativei. Agora, se eu vier aqui, ele acha o midpoint. Algumas pessoas não conseguem que isso funcione. Então, aqui do lado do ícone do F3 tem uma setinha. Se você clicar aqui, você abre o acesso imediato. O que acontece nas versões AutoCAD que não foram utilizadas ainda? Por exemplo, você abre um arquivo novo em um computador que não é o que você costuma utilizar. Ele vem todo desabilitado. Ele vem só assim, desse jeito. Então, não dá para trabalhar com pontos de precisão apenas com isso aqui ativado. Olha só o que acontece. Eu vou procurar o midpoint e ele não reconhece. Ele acha o endpoint, mas ele não acha o resto. Por quê? O endpoint, vamos abrir aqui outra vez, na barra de status, um cliquezinho. O midpoint não está ativo, então é preciso ativá-lo. Uma outra forma é vir aqui em Object Snap Settings, que é o atalho no teclado OS Enter, e ele vai abrir uma janela de configuração. Então, automaticamente, eu tenho aqui mais visível, Endpoint, ele é simbolizado por um quadradinho verde, o midpoint, ponto médio, é um triângulo, o Center. O Geometric Center eu utilizo quando eu preciso achar o centro exato de uma figura geométrica sem precisar traçar linhas auxiliares para isso. O Node é um ponto, é muito útil quando eu quero selecionar cotas. E o quadrante quando eu preciso utilizar, por exemplo, pontos a partir de um determinado local no círculo. Por exemplo, olha aqui à direita, esse cubo de navegação que está escrito aqui no alto da área de trabalho, norte, sul, leste, oeste. Está escrito top, ou seja, nós estamos trabalhando aqui em 2D. O próprio AutoCAD já me informa aqui na área de trabalho, top, 2D wireframe, ou seja, estamos trabalhando com um modo de linhas, tá? Que eles chamam de aramado. E o quadrante seria, no caso, aqui desse círculo da Rosa dos Ventos, olha só. Cada ponto cardeal aqui corresponderia a um quadrante do círculo, entenderam? E o ponto de interseção, quando eu tenho cruzamento de linhas. O extensão eu desabilito, porque eu vou deixar aqui aparecer a informação, ele vai achar uma extensão temporária perto de onde eu preciso trabalhar, mas ele não é um ponto assim exatamente o preciso que eu quero, por isso que eu desabilito. Inserção, geralmente é utilizado para blocos e textos, então isso facilita, por exemplo, para arrastar o bloco e o texto. E a perpendicular, quando eu preciso fazer linhas perpendiculares. Uma vez que vocês marcaram esses pontos, clique OK. Então, se você habilitar aqui de novo a setinha na barra de status, você vai verificar que eles já estão aqui todos selecionados, tá? Bom, agora que ele voltou a reconhecer o ponto médio, eu acho o ponto médio, clico dentro do triângulo, eu consigo aqui fazer uma nova linha. Então, imagine que eu faço uma linha agora de 6 metros, eu vou clicar 600 centímetros, eu poderia trabalhar em metros ou milímetros. Só que, por questões práticas, para evitar erros de quem está aprendendo a trabalhar com números, eu uso centímetros para evitar tantas casas decimais
depois da vírgula. Por exemplo, 1 centímetro em metros seria 0,001, tá? 10 centímetros seria 0,10. E aí, isso confunde quem está aprendendo. Depois que eu digitei o valor 600, Enter. Eu posso pedir o endpoint do outro lado. Quando eu achar o endpoint, ele vai reconhecer imediatamente o ponto. Eu clico, fechei aqui um triângulo. Percebam que você é que define os lados e como trabalhar. Mas se eu quiser, por exemplo, uma linha inclinada, eu posso liberar o F8, só para você ver o que vai acontecer. Eu quero uma linha aqui, por exemplo, a 33 graus. Mas se eu marcar aqui só no sentimento, eu posso errar o ângulo. Observe que qualquer movimento ele muda o ângulo. O que eu faço? Imagine que eu queira desenhar uma linha de 5 metros. Então, eu vou digitar aqui 500. Opa, 500. E o símbolo que está no teclado, é só apertar a tecla Shift e o sinal menor, tá? Ou, se o seu computador já tiver a tecla independente, é só digitar o menor. Quando você digita esse símbolo menor, observe aqui nessa instrução que existe um número 500, um cadeado, indica que eu fechei o valor e agora eu tenho que informar o ângulo. Isto é uma cota polar. As outras eu fiz com cota automática, coordenada automática, perdão. E aqui, com uma coordenada polar, eu posso informar o ângulo. Lembram-se que eu falei 33 graus? Então, vamos lá. 33, Enter. Tá? E a outra forma seria a coordenada por quadrante. Imagine que eu queira desenhar uma linha para baixo, no valor de 707 metros, ok? Porém, eu quero uma linha direcionada para baixo, com ângulo de 90 graus. Eu não quero usar o orto e também não vou usar ângulo. Eu vou usar a coordenada. Então, imagine que toda linha sai de um ponto 0 no quadrante x, y. Observe aqui no canto. Então, nós estamos em um plano cartesiano xy. Pensando que esse ponto aqui é um 0, para eu desenhar uma linha de 7 metros para baixo, o que eu tenho que fazer? Digitar a coordenada. Então, a primeira coordenada no eixo do x é qual? 0. E aí, eu vou digitar vírgula. Vírgula significa que a casa decimal aqui não funciona. A vírgula significa que eu estou trocando de eixo de coordenada. Então, quando eu digitei o 0 e depois vírgula, eu terminei de informar o parâmetro no eixo do x e agora eu vou informar o eixo do y. Como eu quero uma linha voltada para baixo, considerando o eixo xy, eu estou indo para o quadrante negativo. Então, eu vou digitar o sinal menos e em seguida o valor da linha. Uma linha de 7 metros convertida para centímetros, 700, Enter. Observe que a linha ficou retilínea para baixo. Para terminar, eu posso teclar Enter. Então, essa primeira parte da configuração é referente às teclas de função. Na próxima videoaula, eu vou ensinar a configurar os layers.